Bom dia, pessoal. Hoje vamos ver sobre inverso de uma fração e também divisão de fração, tá? Então, começando aqui pelo inverso de uma fração. O que é o inverso de uma fração? É simplesmente inverter os números das frações. Por exemplo, o 2 não está em cima e o 3 não está embaixo. O inverso dessa fração seria o 3 em cima e o 2 embaixo. Só isso, tá bom? Agora aqui no número 2, seria o 2 em cima e o 1 embaixo, certo? Só que a gente sabe que 2 dividido por 1 é igual a 2, certo? E no exemplo 3, eu não tenho nenhum número embaixo. Então, sempre, por toda a vida, quando eu não tiver nenhum número embaixo, é sempre 1, tá bom? Então, o inverso dessa fração é 1/5, beleza? Agora, vamos entrar em divisão de fração. Primeiro, a gente viu sobre o inverso de uma fração. Agora, a gente vai usar a propriedade do inverso, que a gente acabou de ver, para poder fazer a divisão de uma fração, tá? Como que fazemos a divisão de uma fração? Esse é o primeiro termo e esse é o segundo termo, certo? Então, a gente copia o primeiro termo e inverte o segundo. Só que, se eu inverter o segundo, eu tenho que inverter o sinal também. Então, se é divisão, eu coloco multiplicação, sempre, tá bom? Então, eu copio o primeiro do jeito que tá, multiplico e inverto o segundo, certo? Agora, é só fazer a propriedade de multiplicação que a gente já aprendeu nas aulas anteriores. 1 vezes 3, 3. E 4 vezes 2, 8. Certo? Ficou um pouquinho aí. 8. Agora aqui, na número 2. Sempre, quando eu não tenho número embaixo, eu sempre coloco 1. Já aprendemos isso também, tá? Então, vamos usar a propriedade da divisão. Copio o primeiro termo, multiplico e inverto o segundo. Sempre assim, tá? Então, 1 vezes 1, 1. E 3 vezes 2, 6. Beleza? Agora, vamos fazer o exercício 3. Quando eu não tenho nada embaixo, eu coloco 1. Então, fica 4 sobre 1. Está dividindo, eu coloco ele multiplicando e inverto o segundo. 3 sobre 2. Então, vai ficar assim. 4 vezes 3, 12. E 2 vezes 1, 2. Se dá para dividir o de cima pelo de baixo, eu divido, tá bom? Ou se dá para simplificar também. Nos outros não dava para simplificar. Mas nesse aqui dá para dividir. 12 dividido por 2 dá 6, beleza? Mais um exemplo para vocês, então, mas agora incluindo o número misto. Aqui, muita gente esqueceu como resolve o número misto, tá? É simplesmente assim, ó. Primeiro eu vou resolver o número misto para depois resolver a divisão, tá? Então, vamos lá. Eu faço o 3 vezes o 1 e o resultado que der eu somo com 1. Então, vamos lá. 3 vezes 1, 3. 3 mais 1, 4. Sobre, copio 3 aqui embaixo, certo? Dividido por 2 quartos. Agora, eu vou fazer a regra da divisão que a gente aprendeu. Copio o primeiro, multiplico e inverto o segundo. Então, vamos lá. 4 vezes 4, 16. E 3 vezes 2, 6. Aqui dá para simplificar por 2 e por 2. 16 dividido por 2, 8. E 6 dividido por 2, 3. Pronto, não dá mais para simplificar, acabou aqui.